Imagens do fim. Y él respondió, yo soy hebreo, e temo o Senhor, o Elohim, aquello que fez a terra e o mar. O livro de Jonas de Daniel, capítulo 5, nos mostra duas imagens opostas, mas complementares de eventos do fim dos tempos. Nínive recibió un llamado ao arrependimento por meio de un profeta relutante e foi salva da destruição. Babilonia recibió repetidos llamados de despertar, mas acabó rejeitando a Elohim e foi destruída. Antes do fim, uma proclamação em voz alta será dada, grande chamado ao arrependimento. Alguns como Nínive se arrependerão, outros serão obstinados como Babilônia. Quando Yeshua, o Rei Salvador, vier, em que grupo você estará? Imagens de Nínive, o mensageiro, a resposta à mensagem. Imagens de Babilônia, uma sociedade desafiadora, fim repentino, Rei Salvador. Imagens de Nínive, o mensageiro, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim será o Filho do Homem para esta geração. Yeshua comparou a sua experiência como a de Jonas, embora com diferenças distintas. Jonas, ele não queria ir a Nínive para salvá-la. Ele passou 3 dias na barriga do espexe por seus pecados. Yeshua, ele veio voluntariamente ao nosso mundo para nos salvar. Ele passou 3 dias na sepultura por nossos pecados. Há também semelhanças claras entre a experiência de Jonas e o tempo do fim. Jonas, minkaw de Criador, temo ao Senhor, o Elohim do que fez o mar e a terra. Chamado ao arrependimento, se convertaram de seu mau caminho. Aviso de destruição, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. No final, minkaw do Criador, adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Chamado ao arrependimento, Babilônia caiu, saia dela meio fogo. Aviso de destruição, ele também beberá do vinho da ira de Elohim. A resposta à mensagem. Os homens de Nínive se levantarão em juízo como esta geração e a condenarão, pois eles se arrependerão com a pregação de Jonas e esquemas do que Jonas neste lugar. O livro de Jonas apenas nos dá o resumo da mensagem a Nínive. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Mas tanto a reação dos ninivitas quanto a do próprio Jonas implicam que também inclui a possibilidade de evitar essa destruição. Pode acontecer o mesmo com o mensagem da chuva serolha. É possível que o mundo inteiro se arrependa e Elohim não destrua nosso planeta. Haverá muitos que se arrependerão, mas é destruição final não depende de decisão de uma única geração, ou que Elohim vai destruir o mal. Assim como as profecias que anunciavam a chegada do Salvador não eram condicionais, aqueles relativos à destruição do mal também não são condicionais, o mal deve deixar de existir. Imagens de Babilônia, uma sociedade desafiadora, mas tu foste orgulhoso contra o Senhor do céu, e trouxeste diante de ti os vasos da sua casa, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho deles. Além disso, vou que louvo deuses de prata e ouro, bronze, pero madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, e ao Elohim em cujas mãos
esta tua vida, de que sau todos onteos camenhos nunca honraste. Finalmente Nínive vulto aos seus pecados e foi destruída por uma aliança de medos e babilônios. Logo depois, Babilônia tornou-se o indiscutível império mundial. Nabucodonosor se rendiu a Elohim e prosperou, mas seus descendentes eram fracos e o império declinou. Como Daniel o livro Belshazzar, conhecia a experiência de Nabucodonosor e teve oportunidade de conhecer a Elohim como ele, mas ele ignorou a experiência de Nabucodonosor. Ele desafiou abertamente a Elohim. Ele fez uso profano dos vasos do templo. Adorou outros dioses na própria presença de Elohim. O que determinará nossa salvação ou nossa condenação não é nosso conhecimento de Elohim, mas nossa resposta a esse conhecimento. Um fim repentino, que diz as profundezas secai e até os rios farei secar, que diz de Ciro, és meu pastor e fará tudo o que eu quero, ao dizer a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Por meio de Isaías, Elohim anunció como a Babilônia seria destruída para tirar Israel de seu cativeiro. Ele até identificou a pessoa que realizou essa facanha. Ciro criou uma barragem para baixar o nível do rio Eufrates. Seus exércitos entrarão pelo rio e encontrarão a cidade entregue à festa. Na mesma noite, Belshazzar, rei dos caldeos, foi morto. A sexta praga final ecoa este evento uma secagem do Eufrates que se prepara para a vinda de Yeshua. A Babilônia atual ficará surpresa porque ninguém esperara por seu Senhor. Terá decidido não acreditar nele e em vez disso adorar imagens feitas pelo homem. Rei Salvador, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomei e pela sua mão direita para subjugar as nações diante dele e para soltar os lombos dos reis, para abrir as portas diante dele, e as portas não serão fechadas. O mais surpreendente sobre a profecia sobre Ciro é que o rei pagão é chamado de ungido. Além disso, ele recebe atributos próprios de Yeshua, o pastor, o salvador de Israel, o construtor do templo, o que abre a ninguém fecha, o que torna Elohim conhecido. A Biblia hebraica termina com 2 Crónicas não Malaquias. Este livro termina com o decreto de Ciro para a reconstrução do templo. O Novo Testamento comienza com a chegada de Yeshua, que tornaria glorioso esse mesmo templo, que além disso, inaugurou templo muito mais glorioso, o celestial. Tudo isso faz de Ciro tipo de Messiah. Tudo o que foi profetizado sobre ambos foi cumprido. Podemos confiar que Elohim também cumprirá promessas que ainda precisam ser cumpridas. A história das nações nos fala hoje. Elohim designou a cada nação e indivíduo lugar em seu grande plano. Hoje os nomes e as nações são provados pelo prumo que está na mão de aquele que não comete erros por sua própria escolha. Cada decide seu destino. A Elohim governa tudo para cumprir seus propósitos. Ao ligar elo a outro na cadeira de eventos, de eternidade passada e eternidade futura, as profecias que o grande e o sou, Deus em sua palavra nos dice onde estamos, o renato processado, as eras e o que pode ser esperado no tempo futuro. Toda esta profecía predita como se cumprindo ante o tempo presente se cumpre nas páginas de historia e podemos ter certeza de que tudo o que resta a ser cumprido se cumprirá na sua ordem.